Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos debater o setor marítimo e o setor portuário. E para você que é advogado ou quer ser advogado e quer atuar no direito marítimo, esse programa está imperdível. Recebo 3 professores que vão te dar uma série de dicas para atuar nesse mercado tão fantástico. Meu primeiro convidado da semana é o professor Luiz Henrique. Professor, que prazer enorme te ter aqui com a gente pela primeira vez no Porto 360. Espero que o senhor possa estar junto conosco nessa trajetória e contribuir com toda a qualidade de informação e conteúdo que você tem. Obrigado, Maxwell. É uma satisfação, prazer estar com você, eu que acompanho a sua carreira. Você dá um presente a nós aqui e a toda a comunidade portuária, não só da comunidade portuária da Baixada Santista, mas hoje consegue nos brindar e presentear toda a comunidade portuária no Brasil. Parabéns e é uma honra estar com você aqui. Minha segunda convidada da semana é a professora Luciana Marques, que vai ajudar também a desmistificar este setor que é tão encantador quanto o setor portuário e o setor marítimo. Professora, obrigado pela presença, que prazer enorme te ter aqui com a gente. Muito obrigada, Maxwell. É uma satisfação vir aqui para falar sobre o nosso ambiente acadêmico, sobre as operações como são e as necessidades do mercado. E aqui no seu programa, que felizmente é uma referência para todos nós, somos todos seus espectadores e obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. Como você já percebeu, temos 2 entrevistados de qualidade. E eu não poderia ficar aqui sozinho sem ter o apoio da minha amiga e da minha consultora técnica, a doutora Eliane. Doutora, obrigado pela presença, por estar aqui conosco, aceitar o meu convite para debater com esses 2 experts que nós temos na área do direito marítimo. Obrigada, Max. É sempre uma honra atender um convite para participar desse maravilhoso programa, que com certeza é uma referência e traz sempre informações muito relevantes para todos que estão na área. Muito obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos. Para começar o nosso debate, eu quero questionar os nossos convidados em relação à diferença do que é setor marítimo e setor portuário. Doutor Luiz, qual é a diferença entre um e entre outro, né? Para quem nos assiste, evidentemente deve estar fazendo esse questionamento. Bom, primeiramente, quando eu te parabenizei pelo programa e disse que o programa ele brinda a comunidade portuária, eu quis dizer comunidade portuária no sentido lato sensu, porque existem algumas particularidades, especificidades de cada ramo do direito. O direito marítimo, ele é um ramo autônomo do direito. Muitas pessoas entendem que ele seria um sub-ramo do direito comercial, mas o direito marítimo é um ramo autônomo, inclusive previsto na Constituição Federal. Então, o direito marítimo ele vai basicamente tratar das relações privadas entre os intervenientes do comércio exterior, relações entre o armador e o importador, o armador e o exportador, entre esses entes privados, né? Então, ele está relacionado ao direito privado, né? É um ramo multidisciplinar, o direito marítimo. Para você poder atuar, você precisa ter um conhecimento amplo, ter um estudo de anos. Hoje, nós não temos um código marítimo no Brasil, então existem leis esparsas, né? E essas leis, alguma legislação, uma parte da legislação, ela é muito antiga. Então, nós precisamos de alterações na legislação. E precisamos hoje, eu acredito, que um código comercial para o Brasil com o direito marítimo, com um livro do comércio marítimo, seria muito salutar. Embora, como nós já conversamos com a professora Eliane Otaviano, o ideal seria um código de navegação. Isso seria importante. Então, o direito marítimo ele é um ramo afeto ao direito privado com leis esparsas. Então, o profissional ele precisa se dedicar muito, estudar muito
é um ramo extremamente apaixonante, né? Pelo qual eu me apaixonei, atuo há 20 anos nesse segmento e a cada dia a gente está aprendendo. Já o direito portuário, ele é mais afeto ao direito público, a contratos administrativos, né? Ele é afeto a relações privadas e também afeta o direito público. Então, o profissional, ele precisa conhecer sobre licitação, ele precisa conhecer sobre contratos administrativos. Existe uma relação entre o direito portuário e o direito administrativo. Acho que essas são as principais diferenças aí do segmento. A professora Luciana também vai comentar e abordar bem sobre esse tema. Eu queria questionar a doutora Luciana nesse sentido, porque a gente percebe uma grande diferença entre uma questão e outra, né? O que é, evidentemente, o setor marítimo, de que maneira ele é impactado, e o setor portuário por si só. O doutor Luiz falou em relação a essas questões comerciais, principalmente do setor marítimo, e a falta de regramento ou de um código específico para isso. Quais são os impactos, evidentemente, que isso gera dentro das operações portuárias, e se de alguma maneira a gente teve grandes mudanças ou se existem já mudanças previstas para que a gente possa ter a constituição de um código marítimo onde a gente possa ter a incidência de todo o regramento de uma forma ou de uma maneira única, se assim eu posso dizer, doutora. Bom, é normal a questão de realmente entender, de muitos entenderem que o direito portuário e marítimo se tratam de um único gênero, quando na verdade não são. São matérias muito afins, justamente porque correm em paralelo, mas como paralelo, na maioria das vezes eles não se encontram. Como bem explicado pelo Luiz, a relação no direito marítimo ela vai na linha dos particulares, a relação das responsabilidades, e essa parte nós já temos regramento dentro do Código Comercial, que foi revogado em parte e que hoje ainda existe esse caderno em voga, entretanto ele é do século passado. Então existem projetos, já existe um projeto adiantado. Deixa eu só fazer um recorte. Do século passado? Quiçá retrasado, retrasado, né? 1800. Não estamos falando de décadas, não falando do século. Séculos, exato. A navegação, ela por si, ela já é realmente centenária. Algumas situações, algumas informações basilares ainda são da época que ela tem ainda aderência. Entretanto, com a evolução da própria sociedade, da tecnologia, das relações internacionais, ela realmente ficou defasada, precisa ter uma revisão. Existem propostas dessa revisão, algumas mais adiantadas que outras. Nós participamos em alguns fóruns dessas propostas. Realmente é uma carência do mercado com a questão da segurança jurídica. Fala-se tanto da segurança jurídica e nós precisamos entender que quanto mais claras forem as regras em vigor, mais fácil é você fazer um investimento, tratar de relações internacionais, pactuar contratos e fazer a expansão do setor. Então, é realmente uma necessidade. O mundo ideal seria realmente um código da navegação, muito mais amplo, não como um apêndice, mas justamente ele próprio. Mas, se hoje nós conseguirmos a revisão do Código Comercial, para nós já será de grande avanço e isso com certeza vai trazer impactos positivos às relações comerciais atuais. E de quem depende, doutora, se assim eu posso me aprofundar, a responsabilidade de criação de um código como esse que está sendo proposto? Bom, para falar sobre isso, eu acredito que nós temos que falar já da questão primária, né? O nosso setor, ele é um setor que, apesar das ações, o direito marítimo, no modo geral, ele segue muitas regras do Código de Processo Civil. Ou seja, dentro dessa parte acadêmica não existiria um código à parte para esses tratamentos. Entretanto, ele pede um conhecimento técnico muito específico das operações e das relações. E é justamente nessa carência que vem todo o problema primário, ou seja, as pessoas, por não terem acesso a toda a informação das especificidades do setor, de como são realmente as relações entre todos esses atores do segmento, você não consegue levar para uma situação macro e mais elevada de definir ou de desenvolver uma legislação apropriada. Então, óbvio que faz parte do legislativo. O poder legislativo seria o apropriado para desenvolver esse novo código. Entretanto, é necessário que eles tenham a expertise necessária ou pelo menos consultem as bases que já detêm esse conhecimento técnico para que pudessem avançar. Então,
A educação, quando nós falamos sobre cultura e educação, ela é basilar, não só para a sociedade, ela é o DNA de toda a sociedade. A humanidade precisa se educar, precisa ter acesso à informação para que todos os outros setores sejam aprimorados. Então, é primário. Professora, eu quero te chamar, eu sei que a senhora está de forma remota, né? Porque depois de uma explicação tão técnica quanto essa, me veio à mente pedir ajuda aos universitários, mas não vou pedir ajuda ao universitário, vou pedir ajuda à nossa mestre, né? A nossa grande professora do Direito Marítimo, porque me veio uma preocupação e propriamente um questionamento em mente, né? Eu não sou advogado, mas sou um curioso da área e navego debatendo com muitas pessoas. Me parece, até pelo que foi pontuado, que nós temos um regramento muito defasado, não temos uma propositura para resolver um novo código num curto espaço de tempo e nós somos signatários de uma série de acordos internacionais. Professora, como é que a gente regula isso, né? Como é que a gente legisla em cima disso? Não existe uma série de sobreposições e conflitos também? Faz sentido esse meu questionamento? Obrigada, Maxio, pela questão e faz todo sentido o seu questionamento. Nós costumamos brincar na área que a nossa legislação marítima ela é uma colcha de retalhos. E para o profissional, não só o advogado, mas também todos aqueles players do setor, é fundamental conhecer a legislação, não só para se pensar em possibilidade de processos, etc., mas para se evitar o processo. Hoje, o processo, a judicialização, ela impacta de forma muito contundente na lucratividade, na competitividade das empresas. Então, uma legislação mais clara e mais pragmática e que seja de fácil compreensão, não só para aqueles que militam na área, mas principalmente para que se dê, como a professora Luciana comentou, e tantas vezes nós já abordamos essa questão no seu programa, Maxio, a segurança jurídica. E o que é segurança jurídica? É previsibilidade, é certeza de como a questão vai ser tratada. E, lamentavelmente, hoje, como você disse, o Brasil é, sim, signatário de convenções internacionais, só que nós não podemos esquecer que o Brasil é um país transportado e não um país transportador. Ou seja, o Brasil ainda não aderiu aos principais tratados envolvendo o transporte marítimo de mercadorias, porque a grande maioria deles privilegia o armador. Então, esta é uma curiosidade importante que também acaba fragilizando, de certa forma, no contexto não dos nossos interesses, porque, repito, nós somos um país transportado e, como tal, é conveniente que não se faça, o Brasil venha a aderir, venha a ser signatário destes tratados. Mas esses tratados, talvez o próprio mercado já atenda a esses parâmetros e se desenvolvam outras formas, digamos, de competitividade, lucratividade, até incentivo da nossa frota naval, que lamentavelmente já foi a segunda potência do mundo e hoje ela está praticamente dizimada. Me perdoem a expressão, mas essa é a minha visão. Então, é necessário, sim, pararmos para analisar este conjunto legislativo que nós temos, para que realmente, e principalmente nesse momento de retomada econômica, essa segurança jurídica, ela também venha em consonância aos objetivos da BR do Mar e tantos outros de incentivo ao investimento e ao fortalecimento da nossa indústria shipping. Professora, deixa eu aproveitar a oportunidade, nós estávamos conversando antes da gravação do nosso programa e a senhora estava comentando em relação ao incidente que ocorreu no Nordeste do país, né? Nós acompanhamos, chegou até ao Sudeste aqui do país, do derramamento de óleo e a senhora tem notícias em relação ao desfecho desta questão. Como é que ficou esta posição, principalmente do lado do jurídico, né, ou da responsabilização das pessoas que possivelmente estariam envolvidas?
Pois é, Maxio, essa é uma questão que realmente nos deixa bastante apreensiva, porque nós estamos num momento muito delicado, o mundo passa por um momento muito delicado, um momento de retomada econômica, de investimento, e ainda há a agenda da ONU, da década dos oceanos, né, que é a agenda são uma série de objetivos que todos os países devem cumprir com relação ao oceano e à sustentabilidade, que é a Agenda 2030, cujo objetivo de desenvolvimento sustentável 14 impõe uma série de medidas e adoção de políticas que os estados devem tomar para que realmente haja, e é um dos preceitos fundamentais, a erradicação de pobreza, a prosperidade, e um deles é dos oceanos. E a década dos oceanos é um outro programa que visa a conscientização, a criação de uma consciência coletiva e também no contexto acadêmico também que se reforcem as pesquisas para que a população como um todo entenda a relevância dos oceanos. E, lamentavelmente, no meio disso tudo, vem a notícia que o inquérito por parte da Marinha já foi encerrado, porque todo acidente passa por um inquérito da Marinha, e lamentavelmente não se conseguiu chegar a uma conclusão, nem do motivo, do tipo de acidente que venha a ter provocado esse gravíssimo acidente, mas também com relação aos causadores. E alguns dados que nos foram passados, inclusive, do inquérito, nos chamam muito a atenção, principalmente considerando essa agenda global e essa agenda da BR do Mar, que nós também provavelmente enfrentaremos em breve, e assim espero que seja. Não ter conhecimento do causador e nem do tipo de acidente realmente nos dá, desculpe a expressão, uma certa sensação de impotência e demonstra, de certa forma, a nossa fragilidade. Porque, segundo dados da Marinha, estão descartadas algumas hipóteses, como, por exemplo, vazamento do óleo ser proveniente de alguma plataforma, porque o óleo realmente é venezuelano e também não houve vazamento de dutos. Então, esse vazamento só pode ter acontecido de um acidente da navegação. Algumas hipóteses que podem ser levantadas: a possibilidade de um navio naufragado, que venha a ter naufragado nas proximidades da nossa costa. Já foi constatado que não foi dentro do Brasil, foi a 388 quilômetros, ou seja, no alto mar já, mas os efeitos foram sofridos pelo Brasil. Então, a competência e a soberania, né, a jurisdição e a soberania são nossas, né? Então, daí os inquéritos e a possibilidade, inclusive, de medidas nesse sentido. Então, uma das hipóteses seria essa, de um navio ter naufragado. A outra é uma hipótese de alijamento, ou seja, o lançamento de parte do óleo no mar, porque naquela região, e segundo estimativas da Marinha, considerando a data provável do acidente, a África do Sul passava por um momento de algumas tempestades e de mar grosso, que nós assim chamamos na área. E pode ser que o navio tenha sentido a necessidade de se tornar mais leve para prosseguir viagem. E procedeu a esse crime, né, lançando mercadoria no mar. E se realmente isso causa perplexidade o fato deste navio não ter sido identificado. Então, mostra a fragilidade que não só o Brasil, mas o Brasil em especial e o mundo estão passando, e podemos enfrentar a cada momento que passa, e cada vez mais com a exploração do pré-sal, intensificação do comércio internacional, um acidente com danos ambientais irreversíveis, como já aconteceu no mundo. Me parece que era um navio fantasma, né, professor? E a responsabilidade e toda a consequência ambiental ficou com o nosso país, né? O que preocupa e preocupa bastante. O país já vem sofrendo com uma série de questões e essa é mais uma delas. A gente não pode entender que
2020, ainda a gente tenha problemas como este, no qual a gente não consiga identificar ou responsabilizar as pessoas que comprometeram e muito toda a fauna biológica, entre outros fatores do nosso país. Professor, a doutora falou muito também no início da fala, antes de nós questionarmos a questão do óleo, em relação a investimentos, né? E essa questão da instabilidade que nós temos do país, de um modo geral, nas questões jurídicas. A gente acompanhou, principalmente no setor portuário, a questão do THC2, da Demurrage, que foi um grande case de instabilidade que nós tivemos mais recentemente. Na área marítima, tem algum grande case também que a gente possa exemplificar de instabilidade jurídica, que possivelmente estas empresas hoje sofram com isso, e como é que você avalia a possibilidade que a gente possa dar de solução a questões como estas, professor? Perfeita a sua pergunta, Max. Eu estava pensando exatamente nisso quando você abordou a pergunta. Um caso emblemático de insegurança jurídica é o caso da sobreestadia do container, da Demurrage. O que acontece? Como a professora Luciana abordou, a parte primeira do Código Comercial Brasileiro ela foi revogada. E no artigo 449 do Código Comercial, existia um dispositivo que determinava taxativamente que a prescrição da sobreestadia do container era de 1 ano. E depois o STJ, num outro entendimento, entendeu que era 1 ano a partir da data da devolução do container. Ou seja, o credor da obrigação poderia ajuizar dentro de 1 ano a partir da devolução do container. Ok. Com a revogação da parte primeira do Código Comercial e após o advento do novo Código Civil, o que aconteceu? O Código Civil ele revogou a parte primeira, porém ele tem um tópico sobre o contrato de transporte, o direito do transporte, mas o Código Civil, o legislador não especificou a prescrição da cobrança de sobreestadia. Então, o que aconteceu? Isso causou um ambiente de insegurança jurídica. Aí surgiram vários entendimentos divergentes de qual seria o prazo aplicável à cobrança da sobreestadia de container. Então, vou te falar que tinha advogado que aplicava a tese de que ainda seria 1 ano, porque a vontade do legislador, ao fazer o código, era restringir prazos prescricionais e não ampliar, então que continuaria vigente o prazo de 1 ano. Depois surgiu a tese de que a Demurrage era ação indenizatória e por ser reparatória o prazo seria de 3 anos. Depois surgiu a tese de que a sobreestadia, por se tratar de uma cobrança líquida de valores líquidos e exigíveis, seria 5 anos se houvesse previsão em contrato. E depois surgiu uma outra tese de 10 anos, que caso não houvesse previsão em contrato, seria a regra geral do Código Civil, que são 10 anos. Ou seja, o mesmo assunto gerou 4 entendimentos divergentes sobre o tema. Você vê a insegurança. E agora foi pacificado pelo STJ. Exatamente. E encontrou os 5 anos como o balizador para essa. É exatamente isso que eu quero falar. Então, assim, parece que isso é um pouco do Brasil, se vocês me permitirem, né? A gente sempre encontra a média, né? E a média ela nunca vai atender todos de um modo geral. Porque se você estiver do lado frio, eu acho que você congela. Se você estiver do lado quente, eu acho que você acaba morrendo queimado, né? Então assim, não é a média, é um regramento no qual as pessoas possam dar continuidade nos seus negócios com a previsibilidade necessária do retorno do capital investido. Não existe segredo, a matemática é simples. Então, faz sentido, doutor? Então, o legislador civilista, ao especificar o contrato de transporte no Código Civil, esqueceu totalmente de algumas questões basilares do direito humano, de questões importantes. Isso gerou essa insegurança jurídica, como a professora Luciana falou. E aí, depois no STJ, se formou uma jurisprudência no sentido de que a prescrição seria 5 anos se houvesse previsão da Demurrage no contrato e 10 anos se não houvesse previsão em contrato. Então, o juiz de primeiro grau ele terá que analisar cada caso isoladamente, né? Ele vai ter que analisar se há previsão em contrato, então o prazo prescricional seria 5 anos. Se não há previsão em contrato, o prazo seria 10 anos. E isso também, ainda assim, como nós vivemos num sistema civil law, que não é um sistema norte-americano de precedentes, do common law, porque no sistema do common law existe um precedente, que o precedente ele tem esse poder efeito vinculante dos juízes de primeiro grau seguirem o entendimento da Corte Superior. No Brasil, nosso sistema é o civil law, mas com o novo Código de Processo Civil, o que aconteceu? Nós hoje temos o rito da repercussão geral. Então, por
por conta dessa insegurança jurídica que foi causada em função desses diversos entendimentos sobre o prazo prescricional, o STJ agora julgou, semana passada, dia 27 de outubro, salvo engano, né, numa quarta-feira, julgou em repercussão geral, determinando, pacificando esse entendimento. Então, 5 anos, se houver previsão contratual, e 10 anos, caso não haja previsão contratual para a cobrança de demônio. Então, o que isso significou? Na verdade, o STJ manteve o mesmo entendimento anterior. Porém, como se tratou de uma decisão sobre o rito da repercussão geral, o rito da repercussão geral ele tem um efeito multiplicador. Então, os juízes de primeiro grau, eles ficam vinculados a essa decisão. Então, meio que pacificou o tema, pacificou a matéria, e agora conseguimos estabilizar e trazer esse julgamento, trouxe segurança jurídica. Mas, assim, existem várias outras questões discutíveis. Nós falamos do Código Comercial, eu tive a honra, o privilégio, como vice-presidente da ABDM, de participar do projeto de lei, que foi a autoria do professor Fábio Lua Coelho. Então, a tribuna fez o congresso da ABDM com total primazia e um grande sucesso. Exatamente. Eu tive a honra, para mim, uma satisfação de ter participado da definição de NVOCC e agente de carga. E o que acontece? Nós tínhamos 2 projetos tramitando em paralelo. Um na Câmara dos Deputados, que é de 2011, e temos um no Senado Federal, que é de 2013. O da Câmara ele já foi encerrado, o processo legislativo. Agora nós temos o projeto de lei do Senado, que está desde 2013 tramitando. Né? Então, são prazos bastante longos e, se vocês me permitirem, né, falando como um leigo, porque eu não sou advogado e eu quero entrar agora nessa vertente, a gente percebe que existe muito tema para debate, eu acho que a gente tem muita coisa para corrigir no nosso país, mas eu quero entrar na área da capacitação. A gente percebe o interesse muito grande de pessoas, principalmente dessa nova geração, em atuar não só no setor portuário, mas também no direito marítimo. E eu quero já questionar a doutora nesse sentido. No primeiro ponto, eu gostaria já de apontar que interpretação de texto é algo fundamental para quem quer entrar no direito marítimo, né? Se você não fizer uma boa interpretação de texto, muito dificilmente você consegue defender as suas teses. Mas falando um pouco dessa relação de capacitação, entrada no mercado de trabalho, doutora, o que a pessoa precisa para entrar no direito marítimo? Evidentemente que ela precisa ser advogada, mas como é que é a especialização? Conta um pouco para nós da tua história. Você atua numa multinacional e é um exemplo, principalmente nessa área. Bom, a questão, como eu antecipei no início da nossa entrevista, da nossa conversa, o mundo marítimo, o mundo do shipping, ele segue as regras do direito comum. Né, as relações, você tem embasamento no Código Comercial, no Código Civil, enfim. O mais importante é a questão de ter acesso às informações operacionais. Por quê? Como o Luiz muito bem detalhou, essa pluralidade de entendimentos, muitas vezes, ela advém da falta ou da perspectiva diferente. E se você não tiver uma pessoa que consiga ouvir todas essas versões e sabendo da operação como é, faça a sua, um juiz que consiga juntar todas essas informações e ter o seu próprio convencimento, realmente é muito difícil. Então, cabe a nós, os operadores do direito, de compartilharmos essas informações com o mercado. Então, eu milito na área e eu não tenho problema nenhum, através foi do convite da professora Eliane, há alguns anos atrás, e de fazer parte de um time que pudesse falar sobre a sua vivência operacional, sobre a sua experiência real de mercado, para que os próximos profissionais, os profissionais que vão agora ou que vão militar no futuro, eles partam de bases operacionais factíveis, que realmente são encontradas no mercado e a partir daí não sejam criadas verdades paralelas, porque o problema maior é a criação de uma verdade paralela. Sem dúvida. E para o advogado, e assim, a nossa área, ela pode ser,
pode ser estudada não só por advogados, mas como outros profissionais da área que também são afins e que são importantes porque eles fazem parte da cadeia, da logística, do comércio exterior e que podem contribuir. Então, assim, não é só limitado ao advogado, existem outros profissionais igualmente capacitados e que podem... Até porque tem a fundamentação do regramento e da legislação, exatamente. Né? E você não precisa se preocupar. O fato de você não ser advogado, Maxwell, só o bom senso já vai lhe ajudar bastante. E ainda mais com a sua expertise operacional, eu tenho certeza que você consegue, pelo menos, fazer um bom diagnóstico prévio sobre muitos assuntos que nós podemos tratar. Mas o mais importante é isso. Trabalhar na teoria, ela é importante. Trabalhar o teórico, o setor acadêmico, mas que também era uma carência do setor, só a teoria. Então, a proposta de realmente trabalhar com profissionais que tivessem vivência profissional, experiência efetiva na área, isso realmente foi uma das perspectivas que a professora Eliane começou há alguns anos e compartilhou com todos nós esse sucesso. E, a partir daí, é a proposta de capacitar todos os profissionais da área para que nós possamos lutar o bom combate. O Luiz, não raro, ele pode ser nosso ex-adverso. Claro. Eu tenho vários colegas que são ex-adversos meus e nem por isso, e aliás isso aí, eu agradeço à academia, à professora Eliane, por realmente ter conseguido fazer o ambiente acadêmico um ambiente plural, onde existem realmente vários entendimentos diferentes, mas que todos eles pelo menos partam das mesmas premissas operacionais. Então, isso é o mais importante. E essa é a responsabilidade do profissional, nós como professores, de oferecermos a boa informação para que esse plural aconteça, mas o plural a partir da mesma base operacional, factível, como toda operação é. E todo bom debate também deve o ser. Exatamente. Professora, deixa eu chamar a senhora, uma vez que a doutora Luciana falou que eu posso me capacitar para fazer alguns cursos. Eu sei que a Emiló tem alguns cursos importantes que não só a pessoa do direito, né, o recém-formado ou alguém que esteja formado em advocacia o queira fazer, mas também para outras áreas. Duas questões, professora. Primeiro, que cursos a senhora indicaria? E segundo, tem desconto para o pessoal do Porto 360 que queira, para essa nossa audiência tão qualificada, que queira fazer um dos grandes cursos que a Emiló tem? Obrigada, Maxwell, pela pergunta. E foi muito relevante essa sua provocação, porque é uma ideia equivocada que as pessoas têm, que pós-graduação em Direito Marítimo, portuário ou em qualquer outra área do direito é só para quem é advogado. Essa é uma visão totalmente equivocada e inclusive eu trago dados a respeito. Na minha carreira eu tenho bastante tempo, nem vou contar quanto, né, mas só de coordenação de curso quase 2 décadas já, quase ou mais, né, dependendo da turma, de 40% dos nossos alunos não são advogados. Por quê? Porque a necessidade de se conhecer não só o mundo shipping de uma maneira geral, na visão de quem atua na prática, que essa sempre foi uma proposta que eu defendo, porque não adianta trabalhar com teoria, só aquele que conhece as peculiaridades do setor sabe o que está acontecendo, e é um setor ainda que os usos e costumes às vezes valem muito mais que a lei, principalmente a gente brinca que é a lei do porto, a lei do porto no sentido do costume, não a lei escrita. Então essa é uma visão totalmente equivocada, ao contrário, é indispensável que aqueles que atuam na área ou pretendem atuar como consultores especializados em comércio exterior ou agências de navegação, brokers, turismo relacionado à área marítima, enfim, conheçam o direito marítimo. Primeiro porque nós temos essa preocupação na Maritime Law Academy, na Emiló, de ter essa visão empresarial, né? De mostrar para o advogado também que ele precisa ter essa visão do seu cliente e não ter uma visão apenas de um advogado que vai precisar entrar com negociação ou com processo. Não, ele tem que entender qual é a necessidade do seu cliente. A necessidade primordial do cliente é que a sua transação não seja afetada, que ele não corra risco. Então, essa visão que nós chamamos de direito prevenção, ou seja, conhecer o direito e ter uma visão de gestão de riscos, e direito custo, de conhecer também qual é o custo, o preço do direito que interfere no preço do produto, na competitividade da empresa,
é fundamental. E por isso que curso de pós-graduação em Direito Marítimo não é só para advogado, assim como outros. A doutora Luciana, por exemplo, juntamente comigo, na Martin Law Academy, nós desenvolvemos o projeto do curso de Direito dos Transportes, que é o único, inclusive, na América. E a gente considerou que é um curso diferente do curso de Direito Marítimo Portuário, que é uma dos cursos de pós-graduação, mas no curso de Direito dos Transportes nós já consideramos a tendência da multimodalidade. Então ele tem uma perspectiva diferente. E além desses, há 2 cursos novos. Um é de comércio internacional, com uma especificidade e um diferencial importante, que é a logística verde, a logística sustentável, que é um dos grandes diferenciais hoje do momento, e direito aduaneiro e tributação internacional. Mas todos eles têm esse diferencial, a visão prática, professores que atuam e que realmente vão passar para aqueles que são advogados a ferramenta de atuação, e para aqueles que não são, ferramentas de gestão de riscos, gestão de custos. Então, essa é a minha visão. E claro, você é mais do que convidado na nossa pós-graduação, e aqueles que estiverem assistindo Porto 360, mencionem isso para a nossa equipe, que sim, nós vamos providenciar condições especialíssimas para que vocês venham conosco. Nós temos uma missão, que é transformar vidas, e então nos deem essa oportunidade, por favor. Eu agradeço, professora. A senhora sempre muito carinhosa com a gente, e quando o papo é de altíssimo nível, nosso programa passa e passa muito rápido. Eu quero já agradecer a presença do professor Luiz, sempre bom tê-lo aqui, enriquecedor. Você sempre traz informação de muita qualidade para nós, para que a gente possa compartilhar com essa audiência tão grande que a gente tem. Doutor, muito obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui conosco. Obrigado, e só complementando as informações, as elucidações da professora Luciana e da doutora Eliane, eu acho que para uma pessoa ingressar na área, a primeira coisa é ela ter paixão, ela se apaixonar pelo que faz. O direito marítimo e o direito portuário, o direito aduaneiro, que são ramos distintos, como nós falamos do programa, são ramos extremamente apaixonantes. Eu conheço a professora Eliane já há algum tempo, e sempre quando ela fala sobre direito marítimo, eu vejo o brilho nos olhos dela, eu vejo a paixão que ela tem, a paixão que eu tenho por essa profissão, que eu estou há mais de 20 anos no mercado. Eu comecei antes de ser advogado como um técnico, trabalhei em agente de carga e depois me tornei advogado. Então, acho que a principal característica que a pessoa deve ter, o profissional deve ter, é a paixão sobre essa área, né? O gosto pelo que faz. Acho que isso é a principal característica. Sobre a questão dos consultores, hoje nós temos técnicos que têm um conhecimento muito maior até do que de advogados, porque são pessoas que têm um conhecimento prático. Então, você já está convidado aqui a participar dos cursos da MLaw. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade pelo programa, parabenizar, parabéns pelo programa, parabéns pela estrutura. Acompanho a sua carreira, sou seu fã e conte comigo para o que precisar, tá bom, Max? Um grande abraço. E o Luiz foi muito feliz na colocação que ele fez em relação à paixão, né? Me recordo a primeira vez que eu fui entrevistar a doutora Eliane aqui no Grupo Tribuna, a produção me pediu um currículo da doutora Eliane, e aí eu coloquei para a produção: vocês têm um pendrive ou querem que eu salve na nuvem, né? Porque o currículo dela é muito vasto. Então, se você quiser acompanhar ou ter oportunidade de ver o currículo da professora, vocês vão entender tamanha admiração que todo o setor portuário tem por ela, por tamanho conhecimento que ela possui. Doutora Luciana, obrigado pela presença aqui. Prazer enorme te ter aqui com a gente pela primeira vez. Espero também tê-la aqui ao longo do nosso projeto Porto 360. Será um prazer. Eu reitero aqui meu agradecimento desse convite, de estar aqui com pessoas que eu admiro. Todos nós somos apaixonados, eu também me incluo. Isso não é muito trabalho, né? Porque o setor em si ele já é apaixonante. É muito fácil, e para quem gosta de aprender todo dia, é o lugar certo. Se tem uma coisa que realmente me motiva a abrir meu computador, a sair de casa, é o fato de que nesse dia eu vou aprender alguma coisa nova no shipping. E isso é muito bom. Então, agradeço estar aqui.
para a próxima também fico à disposição e eu tenho certeza que vou estar aqui com a professora, com o Luiz, e é sempre importante falarmos desse setor, porque é desses debates, de levantar esses assuntos que nós vamos chegar a um momento onde a sociedade vai entender, vai compreender e, melhor, vai contribuir para o nosso crescimento. Eu ainda brinco aqui, a gente fala sobre ser um país carga, ser um país transportador, mas eu falo sempre que um dia eu verei que nós vamos deixar de vender banana e vamos vender bananada para o mundo. Eu estou aqui, eu quero estar viva e quero assistir isso de perto. Acompanho a relatoria, né? Acho que realmente a gente precisa pensar com esse mindset. Professora, obrigado pela presença, a senhora que arrumou um tempinho na sua agenda. Quando eu me vi à frente desses dois especialistas, eu logo pensei na senhora, né? Eu falei, eu tenho que chamar a doutora para que possa me auxiliar num debate de tamanho alto nível como esse. Obrigado, doutora. Obrigada, Maxwell, por essa oportunidade. É sempre uma honra estar com vocês no Porto 360. Obrigada, Luciana, Luiz, pelas palavras. Fico sempre particularmente emocionada. Muito obrigada, só gratidão. Nós é que agradecemos. Sempre bom ter especialistas tão especiais como estes que nós recebemos hoje no Porto 360. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais que informação. Porto 360 fica por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.